Oi, gente, esse aqui é nosso último webinar derradeiro e para falar sobre o tema, que é o que faz bastante sentido, que a gente vai estar bem ligado com o que a gente vai produzir daqui para frente. A gente chamou 3 mulheres maravilhosas, musas inspiradoras, que vão ajudar a gente a enxergar por que é importante a gente diversificar as narrativas na internet, né? Como que a gente pode aproveitar os potenciais da rede para ocupar ela com coisas mais positivas, que valorizem as coisas que a gente acredita. Uma delas é a Bianca Santana, que é escritora e doutoranda em Ciências da Informação. Outra é a Juliana Nolasco, que é gerente de políticas públicas do Google Brasil. E a Gabriela Mora, que é oficial de programas do Unicef. Então, para começar, eu queria pedir que cada uma delas se apresentasse muito rapidamente, só para contar um pouco para a galera como é que vocês chegaram até aqui, né? Quem são vocês e como que vocês vieram parar aqui? Eu sou Bianca, eu trabalho com narrativas. Eu pesquiso hoje a narrativa de mulheres negras, narrativas autobiográficas, mas há muito tempo eu sou jornalista de formação e sempre estou muito interessada em que histórias a gente conta e como a gente conta essas histórias. E é por isso que eu estou aqui. Eu sou a Ju. O que me traz aqui? Bom, eu sou apaixonada por internet. Eu trabalho, diria, acho que mais de 15 anos com internet. E eu acho que o que me traz daqui é ter sido uma curiosa de todo o potencial positivo que a internet tem e os impactos positivos que ela pode ter na vida das pessoas. Eu sou Gabriela Mora, sou oficial de programas aqui do Unicef no Brasil e trabalho especificamente numa área de cidadania dos adolescentes. Há muitos anos, fomentando que os adolescentes tenham uma voz ativa em relação à sua vida pública, né, ao que acontece, as políticas públicas, as decisões tomadas no país. E aí a gente começa a pensar, né, online, na vida, nessa falta de fronteiras online e offline, qual é o papel dos adolescentes e dos jovens para promover a sua própria cidadania. Então, a gente vem trabalhando em parceria com o Google, com a SaferNet, para pensar em como promover a cidadania online, e fizemos campanhas, a Internet Sem Vacilo foi um desses exemplos. Então agora é um prazer enorme estar aqui participando de mais uma iniciativa para promover a cidadania na internet. Bia, a primeira pergunta é justamente relacionada ao que você pesquisa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto da gente diversificar as narrativas, né? O que acontece quando a gente promove diferentes vozes no mesmo espaço, né? Por que a gente precisa promover? Por que a gente precisa diversificar as narrativas? Se a gente conta a história de um ponto de vista só, de uma perspectiva só, a gente tem uma visão muito parcial da realidade. É como se a gente instalasse uma câmera numa sala. A gente vai ver a partir de um ponto. O que está acontecendo atrás daquela câmera, por exemplo, a gente não vai saber. E a gente vai ter uma visão muito parcial daquela cena, do que está acontecendo. Quanto mais pontos de vista a gente tem, maior a possibilidade de a gente acessar o que está acontecendo mesmo. As pessoas são muito diferentes, a diversidade é algo muito importante. Ter acesso a pontos de vista diferentes sobre a realidade é muito importante para a gente tentar, de fato, compreender o que está acontecendo. A gente costuma dizer que a gente tem normalmente acesso à história de quem venceu, não é? E a gente não sabe, a gente não conhece. Quando a gente pensa na história do Brasil, por exemplo, é muito comum a gente ouvir que pessoas negras foram escravizadas e que isso foi muito tranquilo, nunca teve reação e todo mundo aceitou de forma submissa. Ou que a população indígena também aceitou a dominação, a colonização e nunca reagiu a isso. E não é verdade. A gente hoje consegue acessar muitos relatos de povos originários, de diversas populações indígenas que resistiram a essa dominação. A história da escravidão é uma história também de resistência. Além das várias rebeliões que aconteceram ao longo do período colonial no Brasil, a gente teve os quilombos que existem até hoje. Imagina, até hoje existem os quilombos, tão forte que foi essa resistência. A gente teve pequenas ações de sabotagem, de recusa no cotidiano. E se essa história não é contada, fica só o ponto de vista de quem colonizou, como se isso tivesse tido uma aceitação. Então, saber a história de muitas perspectivas importa para a gente tentar compreender como é que as coisas acontecem de fato. Eu acho que isso tem potencial de mudar, inclusive, a própria história, né? Saber a história, saber outras faces da história, a gente consegue mudar a história, né? Mudar o futuro a partir daí. Exatamente.
Senão a gente fica com a sensação de que não adianta a gente fazer nada, que a história já está dada e que aquelas forças que dominam determinado período, elas vão de qualquer jeito conseguir fazer aquilo que elas querem, que a resistência não tem importância. E não é verdade. Para a gente estar aqui hoje, tantas mulheres conversando a esse respeito, é porque existe uma história de resistência das mulheres que construiu, que pavimentou um caminho de mudança social para que hoje a gente tenha aqui uma voz pública, que muitas mulheres não tiveram por tanto tempo. Então, é saber das histórias de quem veio antes de nós, pavimenta os nossos caminhos para que a gente possa, de fato, transformar a realidade. Grande parte desse potencial que possibilitou que a gente estivesse aqui conversando sobre isso foi a internet, né? A internet possibilita que a gente promova diferentes vozes, né? De algumas maneiras diferentes. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Quais são os potenciais que a gente pode aproveitar da internet nessa promoção de diversas vozes, né? A gente sabe que a internet revolucionou muito, né? Ela permitiu que pessoas que não tinham espaço conquistassem espaço, né? Como que a gente pode aproveitar melhor esse potencial da internet? Eu começaria dizendo que, quando a gente fala da perspectiva de promoção de diversidade, por si só, a promoção de diversas vozes, independente do espaço onde já é um desafio enorme, né? Porque, primeiro, se por um lado é a diversidade que nos torna generosos, que nos torna empáticos, que nos torna mais espertos também, a diversidade também tira as pessoas do lugar de conforto delas. Isso é um desafio para muita gente. Então, quando a gente debate promoção de vozes diversas, ou quando a gente debate o debate em si, isso tem, em especial, hoje em dia, sido um desafio em ambiente online e offline. Mas eu realmente acredito que a internet tem um poder incrível para inspirar pessoas, para aumentar esse entendimento, para desenvolver empatia. Eu acho que alguns exemplos disso que eu posso levantar vem, talvez, de todo o começo do processo de se pensar coletividade na internet, que talvez a internet já nasceu como um projeto coletivo, né? Então, por exemplo, a capacidade que a internet tem de unir pessoas muito diferentes em torno de objetivos comuns. Um desses objetivos pode ser o de fazer coisas boas por outras pessoas. Então, por exemplo, tanto a criação de projetos de crowdfunding, ou mesmo arrecadações. Eu estou vendo todo esse processo de solidariedade que está acontecendo com a catástrofe que a gente teve em São Paulo essa semana, e o ambiente digital sendo uma plataforma importante para pessoas completamente se conectarem para fazerem boas coisas para outras pessoas. Outra coisa que eu acho que contribui para que pessoas de vozes diferentes tenham eco na sua voz é que a internet ela dá mais acesso à informação, ela dá mais acesso ao conhecimento, seja por meio de livros, música, matérias, possibilidades de pessoas publicarem seus conteúdos online. Então, só isso você consegue não só produzir mais, como conhecer mais. Acho que trazendo para um caso aqui, né, do Google, no YouTube, eu vejo o YouTube como uma plataforma, os criadores do YouTube como estratégicos em mostrar como a internet ela tem um poder muito grande para pessoas se expressarem, para encorajar novas perspectivas e inspirar solidariedade. Então, a gente tem diversos exemplos de campanhas que foram iniciadas no YouTube ou de pessoas que conseguem mostrar diferentes perspectivas, como a Bianca estava falando, dentro de um vídeo só, e pessoas muito diversas entre si. Então, acho que isso o YouTube se mostrou, e os criadores do YouTube, na verdade, mostram todo o potencial que a internet tem para essas vozes ecoarem. Uma outra coisa que eu colocaria aqui, que também o Safer Lab é um projeto muito importante para isso, é que a gente acredita muito que sim, há muitos desafios hoje em dia para quem trabalha com internet e ambiente digital, com a perspectiva de diversidade e todo o lado ruim que tem quando pessoas resistem à diversidade, que chegam a ser discursos de ódio, discriminação, mas a contranarrativa é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir lidar com essas questões que são terríveis e são muito desafiadoras. Então, a internet é uma poderosa ferramenta para pessoas aprenderem a produzir contranarrativas, experimentarem essa produção, e eu acho que o Safer Lab é um projeto muito interessante para que pessoas se conectem e pessoas consigam trazer suas diferentes visões sobre diversos temas ou problemas que enfrentam em comum. E a última coisa que eu colocaria não adianta só a promoção de contranarrativas. A contranarrativa, por si só, ela é uma ferramenta muito poderosa, mas a produção de comunidades por onde pessoas que produzem contranarrativas e pessoas que têm visões diferentes possam debater, possam construir, possam se sentir
seguros e seguras para expor suas visões e construir novas percepções juntos, a capacidade que a internet tem de criar essas comunidades, ela também é muito grande. Gabi, eu queria que a gente entrasse um pouco no recorte jovem desse debate, né? Especificamente. A internet tem um potencial enorme, né? A Ju estava falando um pouco disso, e eu queria que você falasse especificamente do público jovem, né? Como é que o jovem lida com a internet hoje? Como é que ele pode se apropriar dessas possibilidades para criar ele próprio as suas narrativas? Não virar um mero consumidor, mas passar também a produzir essas narrativas por si. Então, primeiro seria legal lembrar da pluralidade das juventudes, né? As juventudes no plural. Então, quem está vivenciando a sua juventude, por exemplo, num pequeno município do semiárido brasileiro, talvez tenha uma vivência, uma necessidade, uma realidade muito diferente de quem está na periferia de um grande centro, por exemplo, né? Então, e algumas juventudes têm sido silenciadas. Então, a internet ela é um grande espaço público em que a gente pode promover a voz dessas juventudes que em outros espaços se silenciam, não tem sua voz escutada por quem está tomando decisão no país. Então, é muito interessante, né? No Unicef a gente vem fomentando a participação dos adolescentes, e aí acho que também é importante lembrar que a participação é um direito. O direito de participar, ele é ao mesmo tempo um direito e uma forma de ter acesso a outros direitos. A partir do momento que a pessoa começa a se engajar em coletivos, a ter acesso a outras informações, a escutar essas outras vozes, né, ampliar seu repertório, ela começa também a perceber que tem acesso que tem outros direitos, ou que tem demandas para as quais ela ainda não tem, a política ainda não foi criada, e ela pode atuar em rede para que essa política seja, de fato, criada, implementada, monitorada pela juventude. Então, eu queria lembrar da pluralidade da juventude, desse espaço de voz, quer dizer, pensar na internet como um grande fórum público em que essas vozes são escutadas, lembrar dessa diversidade regional, identitária, então lembrar dos adolescentes e jovens negros, negras, indígenas, LGBT, né, pessoas que muitas vezes na escola, na comunidade, né, tem uma marca, né, tem que enfrentar uma discriminação, e aí encontrar um espaço de fala para essas pessoas e que essa fala tenha uma repercussão é fundamental, e a internet tem um papel muito importante nisso. A outra coisa também é que lembrar que essa participação ela acontece online e offline. Então, muitas vezes as pessoas têm acesso a determinada informação, sabe que um coletivo existe pela internet. Eu estava me lembrando, por exemplo, da Aila Oliveira, que é uma menina que está com 20 anos agora, da periferia de Salvador, e que ela teve o primeiro contato com o feminismo negro pela internet. E a partir daí ela começou a se associar a pessoas de referência e começou a ler, né, outros textos, outras narrativas, e se reconhecer naquilo. Então, é um processo muito bonito em que a própria identidade dela está vinculada a um coletivo, né, e isso foi propiciado pela internet, e aí daí ela saiu da internet para atuar, se engajar em outros coletivos do movimento negro. E aí lembrar que esse ano é ano eleitoral, então, assim, lembrar também que essa participação que está tão marcada na internet, né? Hoje todo mundo tem ou quer ter um canal de YouTube, ou tem uma voz, está dando as suas opiniões, expressando quem é, o que gosta de fazer, com quem se relaciona na internet. Lembrar também da importância de traduzir isso numa forma de participação que é muito tradicional, mas que faz toda a diferença no rumo do país, que é o voto. Sim, muito, muito bom e muito importante lembrar isso, né? A gente tem um ano eleitoral pela frente, né? Que promete, o debate promete esquentar. Aproveitando esse gancho que a Gabi comentou, já citando um exemplo de como a internet, como uma narrativa alternativa proporciona uma mudança concreta na vida de alguém, eu queria que vocês dessem alguns exemplos de conteúdos que inspiraram vocês, de contranarrativas que vocês acham que respondem alguma coisa negativa na internet, né? De conteúdos que promovam respeito, diversidade. O que inspira vocês? O que já inspirou vocês na internet? Bom, eu vou usar um exemplo que eu acho que entra um pouco no que a Gabi falou, mas eu acho que algumas das campanhas que o Think Olga, que é uma organização que trabalha com o feminismo, muitas campanhas de criação de narrativas em torno disso, eu acho que não só o poder que tem as campanhas que eles montaram em parceria com várias outras organizações também,
Tem, no sentido de criar visibilidade e ocupação sobre um determinado tema em termos de leitura e narrativa mesmo. Eu acho isso uma coisa muito interessante, assim, que fazia tempo que eu não via na internet algo tão poderoso, assim, que é você conseguir criar hashtags e pessoas se posicionarem em relação a uma determinada questão e isso trazer para um debate mais profundo em torno dessas questões. Você, ao mesmo tempo, criar visibilidade, que ao mesmo tempo todo mundo se reconhece nessa hashtag, você meio que tinge a internet de outra cor, né? De uma perspectiva assim, isso é uma questão. Então, eu diria que uma coisa que impactou ultimamente foram as campanhas que o Paulo organiza. Eu penso em dois exemplos, assim, um muito planejado como comunicação e outro menos. Tem um TED muito famoso da Chimamanda, uma escritora nigeriana, né, que também fica ali nos Estados Unidos, O Perigo de uma História Única. O TED, enfim, aquela palestra que é filmada e tem a transmissão online com esse objetivo de chegar a muitas pessoas, é muito poderoso, né? Então, muitos lugares onde eu vou, as pessoas citam esse TED da Chimamanda, ela chegou a lugares inimagináveis com um discurso curto, extremamente poderoso, que traz exemplos da Nigéria, mas que são acessíveis às pessoas de qualquer lugar no mundo, né? Então, algo que tem particular e universal muito conectados. Eu acho que esse TED é um exemplo enorme de um poder da rede, dessa comunicação em rede. E outro exemplo que me ocorre é a ocupação das escolas secundaristas, que aconteceu no Brasil todo, especialmente aqui em São Paulo, que eu observei mais de perto, tinha uma construção de narrativa da mídia hegemônica, ou de ignorar completamente o que acontecia, ou de dizer que os estudantes eles estavam depredando as escolas e destruindo tudo. E na rede, as pessoas fazendo vídeos com seus celulares conseguiram mostrar que, na verdade, elas estavam ali ocupando a escola para defender a educação pública, defender a escola pública, e muitos exemplos de reparação das escolas, de consertar carteira, de pintar, de os meninos irem para a cozinha, fazer a comida e fazer ali um debate também de gênero, que não só as meninas cozinhavam nas ocupações, os meninos também. E muita gente pôde acessar outra informação sobre o que estava acontecendo nas escolas e ter muito apoio popular também. Então, eu estive em algumas escolas e eu via a vizinhança chegando em apoio, solidariedade, porque tinham visto a narrativa produzida por essa meninada colocada na internet. Esse exemplo das escolas é fantástico, né? Porque eu acho que traz também, inverte essa lógica, principalmente porque aconteceu na escola. Quem é que ensina? Quem está ali para ensinar? E muitas vezes a escola não sabe o que o estudante sabe. E então trazer esse conhecimento, valorizar esse conhecimento, que quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes os estudantes sabem mais, têm mais habilidade com a tecnologia do que os professores. Então, como é que professores e estudantes podem aprender juntos a usar a tecnologia para fomentar a cidadania, para aumentar, ampliar o conhecimento, para se apropriar desse conhecimento, não ficar só reproduzindo o que aparece já pronto no grupo de WhatsApp, mas produzindo também informação, sabendo usar a tecnologia. Eu lembro que nas escolas, né, assim, tudo era muito documentado. Quando a polícia chegava, né, assim, o uso da tecnologia também para a proteção desses estudantes. Então, realmente, o exemplo das escolas é fantástico. E eu queria citar um outro exemplo também, mais próximo aqui da gente no Unicef, que é o exemplo da Rede Nacional de Adolescentes LGBT. Porque assim, a gente tem percebido que tanto no movimento de mulheres quanto no movimento LGBT, esses movimentos vinham dialogando muito pouco com a área da infância e da adolescência. É como se as mulheres já nascessem mulheres, né? Assim, enquanto elas eram meninas, elas não se pensavam nos direitos, não se discutia o seu papel, a sua socialização. Então, e da mesma forma o movimento LGBT, né? Como se a identidade da pessoa, assim, e nesse momento de construção da identidade, que é a adolescência, em que as pessoas estão se descobrindo, estão experimentando e identificando quais os seus desejos, né? Como é que essa pessoa quer ser no mundo, o que toca, a parte afetiva. É tão fundamental ter acesso a outras
outras narrativas, a outros conhecimentos, trocar com outras pessoas, e essa é uma rede que nasceu de um movimento de adolescentes refletindo sobre quem são, e um pessoal que desde muito cedo sofre uma discriminação, às vezes uma falta de aceitação em casa, na escola, e aí a rede se formou, criou um grupo no Facebook, por exemplo, que muito rapidamente já tinha 10 mil pessoas envolvidas, porque essas pessoas, às vezes, têm o primeiro contato com alguém parecido com ela, que deseja parecido, que tem um afeto parecido via internet, porque às vezes mora numa cidade muito pequena, em que o seu jeito de ser não é bem aceito. Então, essa rede LGBT rapidamente cresceu e se tornou uma rede de apoio mútuo entre adolescentes e jovens, em que eles estavam contando as suas histórias. Recentemente, né, foi lançado um livro com essas histórias. Então, os próprios adolescentes e jovens, eles reuniram essas histórias de vida e disponibilizaram isso para o público, né, para a gente pensar, para instituições como o Unicef aprender com isso, pensar como é que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode escutar essas vozes de uma maneira mais interessante, de que forma que o movimento LGBT pode estar aberto para os mais jovens, essa renovação de liderança, como é que pode acontecer. Então, eu acho que foi um exemplo muito legal, muito saudável e que nasceu basicamente da internet também. Achei muito legal porque esses exemplos eles ilustram muito bem como a rede possibilita que as hierarquias se rompam de certa maneira, né? Possibilita que subverte o que é nas narrativas que normalmente são hegemônicas, né? E possibilita que outras pessoas falem, tenham a mesma voz, né? O caso da hashtag, as coisas do Think Olga, meu primeiro assédio, né? O negócio atingiu uma proporção gigantesca. E acho que despertou o lance das ocupações também, eu lembro bem, né? Despertou esse sentimento de pertencimento, né? De rede, de somos iguais, temos coisas em comum, estamos junto nessa, somos de escolas diferentes. Achei muito interessante, assim, quanto esse sentimento de construção de uma rede baseada na identificação, né? E também em subverter as narrativas tradicionais, eles estão presentes em todos esses exemplos, assim. Eu acho que e quando a gente fala em discurso de ódio, né, Tati, assim, a gente está falando diretamente da saúde mental das pessoas, né? São coisas que afetam a autoestima, a autoconfiança das pessoas. Então, tá em contato, está numa rede de colaboração, está numa rede colaborativa que encontra soluções para questões vivenciadas comuns, assim, que às vezes eu acho que está acontecendo só comigo, e a partir do momento que eu entro numa rede, eu percebo que isso está acontecendo também com outras pessoas, há uma troca e uma busca por soluções de forma colaborativa que é muito bonita. Acho que faz muito sentido. A Gabriela já trouxe esse ponto algumas vezes, né? De a gente se sentir muito sozinha, solitária, com determinado ponto de vista ou percepção do mundo, ou querendo travar uma luta, mas também não achando pares para fazer isso. E a internet nos dá essa possibilidade de formar comunidade. Foi um termo também que a Ju tinha trazido antes. Então, a partir dessas ideias e dos nossos desejos de transformação e de construir narrativas que são contra-narrativas a um discurso hegemônico, a gente também encontra pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, têm o mesmo propósito, o mesmo desejo, e a partir daí a gente vai se enredando no mundo online e também no mundo presencial. E a gente vai construindo ações que a gente não pensaria se cada pessoa tivesse, de fato, no seu lugar, sem conseguir compartilhar ou reconhecer, se identificar, se sentir representada por outro, né? Eu queria só propor um mini desafio aqui pra gente. Eu queria que vocês tentassem, muito rapidamente, em um tweet, descrever o que seria uma boa contranarrativa para vocês. O que tem que ter? Quais são os elementos mais básicos que uma boa contranarrativa, uma narrativa, né, tem que ter? Uma contranarrativa provoca. O que me chama mais atenção é aquilo que me deixa pensativa. Porque quando vem uma resposta ou algo muito pronto, não necessariamente eu quero comprar essa versão que outra pessoa está me dizendo, é mais do mesmo. Então, para mim, uma boa contranarrativa, ela provoca, ela me deixa pensativa. Mesmo que eu queira discordar, eu tenho dificuldade. Ela me faz pensar. Eu acho que uma contranarrativa interessante, além de provocar, ela também abre hiperlinks, para usar a linguagem da internet, né? Então, ela gera links, ela gera outras referências
para que, a partir daquilo, eu possa explorar outros mundos, outros tipos de conhecimento, e possa dialogar, trazer isso para além da internet, mas também nos fóruns de debate sobre políticas públicas, ou na escola, ou em casa, na família, no almoço, numa conversa de bar, assim, mas que ele dialogue, ele traga uma possibilidade de dialogar para que outras pessoas pensem naquilo, que reflitam sobre aquele tema. E eu acho que, acrescentando ao que a Gabi e a Bianca já falaram, ela tem que ser provocativa, sim, ela tem que ser instigante e me abrir para outras percepções, e eu acho que é muito no que a Gabi falou, assim, ela dialoga comigo também, porque hoje em dia o que a gente precisa é de aproximações, né, e não de afastamentos. Então eu acho que a contranarrativa, ela deve ter empatia, deve ser empática, no sentido de promover um diálogo entre pessoas diferentes também. Para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco para os jovens que estão participando do Safer Lab, né? Para os 98 grupos do Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul, grandes e pequenas pequenas do interior das cidades, que estão participando desse projeto e estão nesse mesmo barco, né? Grupos tão diferentes, realidades tão diferentes e com um propósito em comum. Assim. O que vocês diriam para eles? Olha, eu diria, insistam. Não vai ser fácil. Não vai ser um caminho tranquilo, mas vai ser um caminho muito interessante, vai ser um caminho muito forte, vai ser um caminho de muito aprendizado, vai ser um resultado muito bonito e muito importante para o futuro do nosso país também. Então, insistam, sejam fortes, sejam generosos, sejam empáticos. Teve uma coisa que eu aprendi recentemente, até porque aqui no Unicef a gente vive trabalhando com a juventude, expressando as suas demandas, né, ou de alguma forma apresentando quem são eles nos lugares mais diferentes. Então, uma vez um cara que trabalhou no Unicef me ensinou um negócio que eu queria passar para vocês, porque isso é um segredinho maravilhoso, que ele começou a analisar o que tinha em comum em todos os discursos que os jovens, adolescentes, crianças faziam nesses grandes eventos, tipo Rio 92, ou quando a Malala fala de educação. Então ele fez uma análise do discurso dessas juventudes e descobriu o seguinte, que uma das coisas que funciona primeiro, a coisa mais rica que um adolescente, um jovem tem é o seu discurso mais genuíno, é quem é você. A sua vivência ninguém mais tem, nenhuma instituição tem. Então, o passo 1 de um discurso legal, assim, que impacta, né, um coletivo, fale quem é você. Quem é você? O que você vivencia? Então, o seu indivíduo. Depois sai do individual e coletiviza. Assim como você, outros milhares, milhões de adolescentes, de jovens estão vivenciando experiências parecidas. Então, coletivizar depois de falar de você mesmo. Terceiro passo, uma demanda muito específica. Assim, qual o seu recado? Né? Você está aqui pedindo o quê? Demandando o quê? Exigindo o quê? Reivindicando o quê? Então, trazer a sua mensagem. O que você veio aqui pedir? E quarto ponto, que é assim, uma frase de efeito. Finalizar com uma frase de efeito daquelas que deixa todo mundo calado, que gera aquele no final. Esses são os 4 passos que eu aprendi de um discurso que funciona. Bom, eu diria que para soluções dos problemas que temos, não dá para a gente ficar só repetindo modelos que a gente conhece. Então, além de aprender com tudo que já foi feito, e sim, a gente pode aprender muito, é interessante a gente pensar em novas soluções, em novas propostas, novas abordagens. Então, eu diria, não tenham medo. Pode parecer muito ousada a forma como você quer construir essa narrativa, e eu não acho que isso seja um problema. A gente precisa ousar, o momento nos exige ousadia, novas possibilidades, a gente precisa de novas soluções. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, gente.